Olá, turma! Na aula dessa semana, então, a gente vai aprender sobre sevianas notáveis, tá? O que são sevianas? Seviana é qualquer segmento que sai do vértice de um triângulo e atinge o outro lado, tá? Atinge o lado oposto. Então, seviana é isso, tá? Atinge qualquer posição no outro lado. Por que sevianas notáveis? Notáveis porque são as principais, elas têm características especiais, tá? Então, as sevianas notáveis são a mediana, a bissetriz e a altura, que a gente vai estudar agora, tá? Então, vamos começar pela mediana. O que é a mediana? Para mim traçar a mediana, eu preciso do ponto médio de cada lado, tá? O que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que divide um segmento em dois lados iguais, em dois lados com a mesma medida. Então, vamos pegar esse lado aqui. O ponto médio, então, está mais ou menos por aqui, tá? Então, o ponto médio faz com que este lado seja da mesma medida que o outro, ok? Então, a primeira mediana eu já consigo traçar. Então, essa primeira mediana vai sair desse vértice aqui e vir até o ponto médio desse lado oposto, tá? Então, aqui eu tenho a primeira mediana. Tudo no triângulo são de 3, né? 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos, 3 medianas também, tá? Então, aqui eu tracei a primeira mediana. Agora, eu vou traçar uma segunda mediana. Para mim traçar a segunda mediana, então, eu preciso de um outro ponto médio de um outro lado. Vamos pegar esse lado aqui. Então, o ponto médio é mais ou menos aqui, tá? Então, o ponto médio tá dividindo esse lado ao meio. Então, significa que esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado ali. A mediana é o quê? Sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, tá? Então, mediana é isso, ó. Sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Associe mediana com ponto médio, tá? Então, aqui eu tenho a segunda mediana, tá? E vamos traçar a terceira mediana. Então, a terceira mediana vai sair da onde? Vai sair desse vértice aqui de cima, vai vir até o ponto médio desse lado aqui embaixo, tá? Que é o lado oposto. Então, o ponto médio mais ou menos aqui, né? E agora, eu traço a terceira mediana. Ok? Então, essa é a terceira mediana. Observe, então, que o nosso triângulo tem as 3 medianas. Então, a mediana é isso. Sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, ok? Então, aqui coloquei para vocês olharem e memorizarem, né? Então, a mediana sai do vértice e chega até o ponto médio do lado oposto. Como o triângulo tem 3 vértices, né? Então, ela vai ter 3 medianas. Agora, a gente vai ver sobre a bissetriz. A gente já estudou bissetriz de um ângulo, tá? O que é a bissetriz de um ângulo? Divide o ângulo em 2 partes iguais. É o mesmo conceito, só que aplicado no triângulo. A gente vai usar os ângulos do triângulo, tá? Então, ó, aqui eu tenho um ângulo. O que é a bissetriz? Ela vai dividir esse meu ângulo aqui em 2
de mesma medida. Então, esse lado aqui tem a mesma medida que esse outro lado ali, tá? Só que essa minha bissetriz, ela vai até o lado oposto, tá? Dividindo esse ângulo ao meio. Então, vou traçar aqui, tá? Então, essa aqui é a minha primeira bissetriz. Uma outra bissetriz, então, por exemplo, eu tenho o meu ângulo aqui em cima. Então, a bissetriz vai dividir esse ângulo aqui ao meio. O lado esquerdo vai ter a mesma medida do lado direito, tá? Então, ó, esse lado esquerdo vai ter a mesma medida do lado direito. Então, essa aqui é a minha bissetriz, ok? Porque dividiu um ângulo em dois ângulos menores, só que eles têm medidas iguais, tá? E a mesma coisa ocorre com o terceiro ângulo. Então, ele vai dividir também em dois ângulos menores com a mesma medida. Então, a terceira bissetriz é esta aqui. Mais ou menos, tá? Ó, divide um ângulo em duas partes iguais, tá? Então, aqui para vocês, ó, a bissetriz, né? Divide o ângulo em duas partes de mesma medida. Mesma forma, então, como o triângulo é tudo de 3, são 3 bissetrizes, tá? Agora, a gente vai para a altura. O que é a altura de um triângulo? A altura vai sair dos vértices, tá? Vai chegar até o lado oposto, só que quando ela atinge, quando ela toca no lado oposto, tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos saindo desse vértice, para atingir, para fazer uma altura, né? Essa reta tem que ser mais ou menos por aqui, tá? Percebam que ó, a altura sai de um vértice, atinge o lado oposto, só que quando ela atinge o lado oposto, tem que formar um ângulo de 90 graus. Essa é a altura, tá? Da mesma forma que os outros, a gente também tem 3 alturas, ok? Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil de fazer ao olho. Mais ou menos, então, ó, saindo desse vértice, um ângulo de 90 graus, mais ou menos aqui, ok? Então, a segunda altura está ali. A terceira agora, mais ou menos, então, saindo desse vértice aqui agora, mais ou menos aqui. Ok? Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, a altura é isso, tá? Sai de um vértice, atinge o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui coloquei para vocês, ó. A altura, então, ela sai de um vértice, atinge o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho, quero mostrar uma coisa para vocês. Percebam que as medianas, elas se encontraram em um único ponto, tá? Elas se encontraram aqui. O encontro das medianas se chama baricentro, tá? Então, ó, esse ponto de encontro das 3 medianas se chama
baricentro, ok? Baricentro. E a gente representa pela letra G, ok? Então, o baricentro, quem quiser anotar, talvez no caderno, é o encontro das medianas, tá? Da mesma forma, nas bissetrizes também, ó. As bissetrizes se encontraram em um único ponto. Esse ponto de encontro das três bissetrizes se chama incentro, tá? Então, o ponto de encontro das bissetrizes se chama incentro. E a gente representa pela letra I, tá? E o ponto de encontro das alturas, tá? Então, aqui, ó, o ponto de encontro das alturas se chama ortocentro, tá? Então, o ortocentro, vamos colocar aqui, ortocentro. Então, é representado pela letra H, tá? O ortocentro, então, a letra H, tá? Então, registrem isso no caderno, tá? Ó, o baricentro é o encontro das medianas, o incentro é o encontro das bissetrizes e o ortocentro é o encontro das alturas, tá? Então, para essa semana seria isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, tá?